160 vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas no mundo. A boa notícia é que 3 delas entraram na última fase de testagem depois de obterem resultados preliminares positivos quanto à segurança e à resposta imune. Dessas 3 vacinas, 2 têm parcerias brasileiras. Uma com a Fundação Oswaldo Cruz e outra com o Instituto Butantan. É sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Nosso entrevistado é Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciência. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar perguntando para você o seguinte: a gente tem aí essa vacina que é uma parceria com a Universidade de Oxford, a vacina que tem convênio aí com a Fiocruz, e a gente tem a vacina de um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Muitos cientistas, muitas pessoas estão bastante otimistas em relação aos resultados obtidos até agora, e outros cientistas e outras tantas pessoas pedem cautela em relação a tudo isso. Eu te pergunto onde é que você está, em que grupo você se coloca nesse momento? No grupo dos mais otimistas ou no grupo dos mais cautelosos? Bom, boa tarde, Estela. Boa tarde, telespectadores do Opinião Pernambuco. Minha resposta seria dupla. Eu sou um otimista cauteloso, né? Se é que pode descrever isso. Mas é por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas vacinas que a gente está falando, elas não são necessariamente as melhores vacinas que podiam ser obtidas, mas com certeza elas são as mais rápidas de serem obtidas. Ou seja, eram as vacinas que tinham plataformas já estabelecidas para outras doenças, para MES, para tuberculose, Zika, e tudo isso, vários resultados já estavam em andamento, e eram as mais fáceis de serem readaptadas, engenheiradas, para atender essa necessidade do Covid-19. Isso não significa também dizer que são as piores. O tempo é que vai dizer isso, se elas vão funcionar ou não. Os resultados são, de fato, extremamente promissores. Tanto a vacina de Oxford, como a da Sinovac, que é do estudo Butantan, a chinesa, todos eles têm resultados assim que dá uma esperança para a gente, tá? A gente está no caminho bom. Mas todos esses resultados, né, é necessário um acompanhamento desses pacientes. Você precisa observar ao longo do tempo se aquelas vacinas induziram a resposta imune suficiente para sustentar o sistema imune até que o cidadão se depare com a infecção de verdade, no mundo real. E isso leva tempo, né? Isso não é feito de uma noite para o dia. Quer dizer, esses estudos da vacina de Oxford que publicaram sexta-feira agora, foi no intervalo de um mês. Né? O que é que se observa em termos de resposta imune em um mês? Nada. Né? Então, você pode até ter visto que teve uma resposta celular adequada, um nível de anticorpo adequado, mas é preciso observar isso ao longo do tempo. Tá? Isso é inevitável. Eu acho que o ser humano, hoje, a gente tem acesso a tudo, tecnologia, a recursos, a sistemas de delivery de drogas, mas uma coisa que a gente não pode manipular ainda é o tempo. Isso a gente tem que esperar. Mas eu acho assim, de extrema importância, e eu queria citar que não são apenas 3 vacinas na fase 3, né? São 7 vacinas na fase 3. E isso é outra coisa que a gente tem que falar, exatamente, isso é que a gente tem que falar, é que a gente está vivendo uma época de corrida ao ouro, né? Essa pergunta de quando vai ter a vacina não é uma pergunta do 1 milhão, é a pergunta dos 7,7 bilhões de pessoas que estão querendo saber quando essa vacina vai chegar. E nenhum desses produtores, apesar dos resultados serem otimistas, todos eles pregam que uma delas vai funcionar, mas que ninguém quer precisar um tempo, porque o tempo depende dessa observação que eu tinha citado anteriormente, né? Então, são 7. E, assim, é assustador a velocidade de tudo isso, porque, se você for observar, há um mês atrás, a gente tinha, na fase clínica, que é essa fase em humanos, a gente tinha 13 vacinas em andamento, tá? E aí, depois de um mês, temos o quê? 24. São 11 vacinas que entraram na fase clínica em um mês. Assim.
é uma coisa que a humanidade nunca viu, uma corrida desesperada. E quando a gente fala que um bom pesquisador tem que se atualizar o tempo inteiro, tem que ler, para observar o estado da arte de cada coisa, para a Covid é uma coisa assustadora. Se a pessoa ficar uma semana sem observar os dados, simplesmente fica tudo obsoleto. Quer dizer, a gente está numa correria, eu acho louvável, eu acho que assim, outro ponto para salientar é que essas vacinas não existem no mercado. Nenhuma. Quer dizer, essas vacinas, a de Oxford, por exemplo, que é baseada no adenovírus de chimpanzé, né, que em tese não causa nenhum problema para o ser humano, ela não existe nenhuma dessas no mercado, tá? Mas a gente, infelizmente, vai ter que se expor, a gente vai ter que correr um certo risco, que aparentemente é baixo pelos resultados do fase 2, que foram publicados aqui no The Lancet, mas vai precisar aumentar. A gente está com 2.000 pessoas recrutadas no Brasil, né, para a vacina de Oxford, e com a previsão de mais 3.000, 5.000, e a ideia é fazer um estudo com 50.000 pessoas, envolvendo Brasil, Reino Unido e África do Sul. E a AstraZeneca, que é a empresa que está comandando isso, está prospectando também outros países. E aí é que entra o gancho, que a senhora perguntou a respeito da parceria com a Fiocruz. Então, a Fiocruz, ela adquiriu parte dessa transferência tecnológica, ela adquiriu os direitos de produção, e a ideia é que, se esses ensaios derem certo, a Fiocruz vai produzir 30 milhões de doses. São 15 milhões de doses em dezembro e 15 milhões de doses em janeiro. Oi, deixa eu te interromper só um pouquinho, para te perguntar uma coisa que me chama muita atenção. Como é que se estabeleceu essa parceria brasileira nessas pesquisas, nesses estudos? Pesa o fato de termos duas instituições de referência internacional na produção de vacinas, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Para os testes, pesa também o fato de sermos uma população miscigenada, né? Nós temos de brancos, temos de pretos, temos de índios. Isso é importante para as testagens das vacinas. Como é que essa parceria se estabeleceu? Como é que ela se tornou possível? Tá, vamos lá. Então, a Fiocruz, né, ela é reconhecidamente uma das instituições que produzem vacinas, tanto a Fiocruz como o Butantan, que tem um papel fundamental na história do Brasil, inclusive a partir da vacina da febre amarela, na década de 30, já tinha esse protagonismo. Oswaldo Cruz já combateu, é um herói nacional, né? Já combateu aquela pandemia de 100 anos atrás, e a gente está diante de uma nova epidemia. É função da Fiocruz prospectar esse tipo de parceria, né? E a Fiocruz está prospectando não só de Oxford, como a vacina de RNA da Pfizer. Existem outras prospecções. Ninguém está esperando, nessa corrida ao ouro, vamos dizer assim, ninguém está esperando uma vacina única. São várias iniciativas ao mesmo tempo e que partiram da instituição, obviamente. E, assim, infelizmente também, porque eu acho que grande parte dessa corrida podia ser prospectada pelo governo federal, mas não foi. Foram os órgãos de pesquisa mesmo, que, por sua excelência mesmo, correu atrás desses parceiros. Então, e o que facilitou muito essa prospecção e esse contato foi a desobediência brasileira. Veja como as coisas são engraçadas, né? A nossa desobediência, a nossa falta de controle da doença é que está atraindo milhares de parceiros de produtores de vacina do mundo todo para testar aqui. Porque, por exemplo, a Universidade de Oxford, ela não tem como testar essa vacina só no Reino Unido, porque está controlado a doença lá. Como é que você vai avaliar a eficácia de uma vacina? Você tem que vacinar o sujeito e ele tem que ser em risco, ele tem que circular em ambientes onde aquele vírus esteja circulando, que é o caso do Brasil. Então, isso favoreceu muito o Brasil por ser prospectado por essa desobediência social e, enfim, que a gente já sabe, todo mundo está vendo televisão o tempo todo. Eu acho que não vou falar da parte política, eu acho que a gente tem que falar da parte técnica, da parte científica aqui. Então, isso foi um fator. Não descarta a excelência desses dois órgãos, Fiocruz e Butantan, que tem esse compromisso com a população e correu atrás também, né? E quer ter essa autonomia, porque imagina uma dessas funcionar, vai ser uma confusão no mundo todo. A primeira vacina que surgir, todos vão querer ter essa vacina. Então, quem está prospectando, financiando essas iniciativas, vai sair na frente, vai ter como produzir, ter sua produção local. E o Butantan, a mesma coisa. Prospectou a vacina chinesa. Eu não sei se você está querendo falar alguma coisa. Não, pode continuar. Depois eu falo com você. Aí eu entro no segundo ponto. E, com certeza, também é importante do Brasil
esse background genético, né? Essa diferença de etnias. Isso também é importante. Isso foi um dos problemas, inclusive, do estudo fase 2 da vacina de Oxford, né? Que eles, quando publicaram os resultados, eram poucos voluntários, eram 1.000 e poucos voluntários, não é suficiente, e a maioria era branco. Então, a gente não sabe como é que vai ser o efeito disso numa população miscigenada como a nossa. Então, eu acho que isso também foi levado em consideração. Bom, aí, em tudo dando certo, e vou me referir sempre a essas duas vacinas, que tem aí uma que tem a parceria do Butantan e a outra que tem a parceria da Fiocruz, em tudo dando certo, nós teremos aí uma vacina em tempo recorde, inimaginável há algum tempo atrás. A obtenção dessa vacina em tempo recorde implicaria também numa autorização para um uso emergencial dessa vacina, e considerando aí que o mundo inteiro está de joelhos aí por conta da Covid-19? Veja bem, uma vacina convencional, ela dura de 15 a 20 anos para ser desenvolvida. Existem várias etapas. Tem a fase pré-clínica, feita em animais, onde você vai determinar qual é o antígeno, qual é a formulação da vacina. Tem a fase 1 em humanos, fase 2, fase 3. Todas essas fases têm muito tempo requerido. O que está acontecendo hoje é que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando. Todas essas fases estão sendo feitas ao mesmo tempo, coisa que é inimaginável. Quer dizer, a gente esperava antes sair o resultado dos animais para seguir para a fase 1 em 40 a 100 humanos. E aí, quando tivesse resultado de segurança, partir para a fase 2 e assim por diante. O que está acontecendo hoje é que a gente está fazendo tudo isso simultaneamente, porque por causa do tempo. É uma pandemia, é uma urgência, vamos dizer assim. Então, realmente, se sair, seria em tempo recorde. Agora, quando dizem, o que eu discordo, né, que a maioria da população pensa também assim, quando dizem que essa vacina sairá em um ano, vai sair em um ano, nunca saiu vacina em um ano. Não é bem assim, tá? Porque, como eu falei anteriormente, essas plataformas já existem para outras doenças. O mesmo sistema. Esse adenovírus de Oxford já foi usado para fazer testes com MES, com tuberculose, com dengue, com Zika, entendeu? Então, a gente está fazendo uma transferência agora de uma proteína do COVID-2 para ele, mas a metodologia, o sistema de produção, a forma de inoculação, tudo isso já foi estabelecido em vários anos. Então, a gente está falando de uma vacina que sairia em um ano, pelo histórico, pela facilidade que ela tem, pela história da própria vacina. O conhecimento não foi gerado em um ano, o conhecimento foi gerado em 10 anos, pelo menos, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, seria um recorde. Com certeza, teria que ter a questão da flexibilização dos comitês de ética, da Anvisa, do FDA, e eu acho que a tendência é acontecer isso. Por quê? Porque nada pior do que a situação como está. Se você tem uma vacina, pode não ser a vacina 100% de eficácia, por exemplo. Se ela for segura, já é suficiente. Vamos dizer que ela tem uma 50% de eficiência, já vai ajudar a diminuir a transmissão, e ninguém sabe qual dessas vacinas vai ser a que vai entrar. A gente está falando de Oxford e de Sinovac hoje, mas existe mais 42 vacinas, e tem mais de 140 como backup, que pode entrar na fase clínica a qualquer momento. E a gente não sabe, a gente não tem como apostar qual delas vai ser. E outra coisa, não vai importar ter mais de uma vacina, porque ninguém tem capacidade de produzir 7,7 bilhões de doses, que é também a população humana, e sem saber nem se é dose única, que aparentemente não deve ser. Porque quem está vendo agora as infecções pelo próprio vírus, está vendo que depois de 3 meses tem um decaimento forte da taxa de anticorpos. Então, é esperado que as vacinas também tenham que ter mais de uma dose. Então, o que a gente está falando aqui é que vai ter que ter um consórcio mundial para produzir várias vacinas ao mesmo tempo e, quem sabe, combinar vacinas. Talvez uma vacina não seja 100%, você possa fazer uma dose monovalente, bivalente, trivalente, possa ter que misturar vacinas. Só que isso tudo está acontecendo muito rápido pela emergência. Não é o ideal, mas é necessário. Rafael, a gente faz um intervalo rápido agora e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa, tá bom? Tá bom. Você que está em casa, nosso intervalo é curto, não saia daí. Opinião Pernambuco volta já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a corrida por uma vacina contra a Covid-19. O nosso entrevistado é Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Rafael, falamos das duas vacinas que têm parcerias brasileiras, falamos no bloco anterior sobre essas duas vacinas. Você colocou suas expectativas em relação a essas pesquisas. Você falou que somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta Terra, e eu te pergunto, considerando o quadro atual de mais de 100 vacinas que estão sendo testadas, da urgência para se ter essa vacina para que o mundo possa, de alguma forma, voltar à sua normalidade, quando teremos uma vacina que poderá estar disponível para mais de 7 bilhões de pessoas deste planeta, não importa se na Europa, se na América Latina, se na África, enfim. Bom, sendo otimista mais uma vez e cauteloso também, eu acho assim, por mais que digam que a vacina vai ser obtida em um ano e meio, que é o que dizem, de fato é possível que isso aconteça. Agora, para escalonar isso, para a produção em larga escala, para atingir toda essa população, e esperando que existe uma possibilidade alta dessa vacina ser necessária mais de uma dose, né? Você começar a escalonar isso com plantas industriais e conseguir levar para todas as populações, como você falou, independente de condição social, né? A ideia é uma mobilização mundial por isso, né? Eu acho que um dos poucos legados bons que essa pandemia está mostrando é essa capacidade do ser humano de se organizar, né? E de trocar informações e tentar atingir esse objetivo comum, que é voltar à vida normal. Eu não precisaria data específica, até porque todas essas vacinas que a gente está falando agora, nenhum dos produtores confirmam a data. Não fala, vai ser tal dia, porque isso seria uma coisa utópica, porque a gente vai ter que, só vai conseguir saber disso quando vê o papel dessas vacinas na sociedade, como é que ela está funcionando numa situação real de exposição ao vírus, ao Covid-19. Mas, sendo otimista, eu diria que, em média, 2 a 3 anos, teríamos a população mundial toda imunizada. Isso não significa que seria esse tempo todo. Acho que as iniciativas já começariam agora, no final desse ano, e acho que qualquer redução de transmissão, você não precisa proteger a população toda de uma vez só. Tá? Você vai protegendo aos poucos, e, inclusive, você começa a proteger os grupos de risco, os mais idosos, as pessoas com comorbidade, os profissionais de saúde estão aí de frente do combate à Covid, e aí você consegue gradualmente ir modulando a transmissão desse vírus na sociedade. Esse é um ponto importante. Agora, o que é tão importante quanto é que muitas pessoas não sabem, mas isso é um coronavírus. A gente sabe que já tivemos problemas no passado com outros coronavírus, né? Em 2002 para 2003 teve o SARS, em 2012 o MERS, e são mais ou menos 1.300 coronavírus na natureza, circulando em animais. E aí, de tempos em tempos, um desses consegue passar para um hospedeiro intermediário e consegue contaminar o ser humano. Já passaram para o porco, passaram para o ser humano, né? Que foi o SARS. O MERS passou pelo camelo, foi para o ser humano. Então, existe a chance, em qualquer momento, de outra pandemia dessa ocorrer. Então, o que a gente tem que tirar de legado dessa pandemia agora é não só conseguir fazer isso, como preparar essas plataformas para rapidamente fazer uma mudança, de um ajuste de sequência, para responder para uma pandemia amanhã. Pode acontecer daqui a 1000 anos e pode acontecer daqui a 2 horas. Então, a humanidade tem que se organizar. Tá? Inclusive, o próprio Bill Gates fez um TED com relação a isso, que mostrou que o problema da humanidade não era guerra, não era desastre social, era vírus respiratório. Então, a gente teve a chance de ver isso em 2015 e não vimos. Então, temos uma nova chance agora. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, seria em 2 anos a população estaria toda imune, caso tudo dê certo, e a gente estaria se preparando já para novos possíveis problemas.
Rafael, eu tenho observado, e não sei se a minha observação está equivocada, mas eu tenho observado que os pesquisadores ligados à vacina que tem parceria com o Instituto Butantan, os pesquisadores do Instituto Butantan, mais otimistas ou menos cautelosos, digamos assim, que os pesquisadores ligados à Fiocruz. São eles sempre que pedem mais cautela, mais cautela. Eu te pergunto se pode ter aí, digamos, um clima político, já que a parceria com o Instituto Butantan ela nasce de um esforço do governo estadual. O governador de São Paulo, João Dória, buscou essa parceria e, claro, vai tentar se capitalizar politicamente com essa parceria. É esse aspecto político que pode estar fazendo os pesquisadores do Instituto Butantan mais otimistas ou menos cautelosos que os pesquisadores da Fiocruz? Olha só, essa é uma pergunta delicada no sentido que eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. E, curiosamente, eu sou pesquisador da Fiocruz Pernambuco e sou coordenador do estudo fase 3 da vacina da dengue, que é conduzido pelo Butantan. Então, eu estou nas duas pontas. Eu colaboro com o Butantan e sou pesquisador da Fiocruz. Então, eu acho que não existe essa rivalidade, até porque, se você for ver o Programa Nacional de Imunização, as vacinas que são produzidas nele, brasileiras, boa parte é feita pelo Butantan e boa parte é feita em sinergia com a Fiocruz. A Fiocruz produz 7, o Butantan produz 8. Então, eu acho que essa parceria sempre existiu. Eu acho que, com relação a se tem alguma vaidade, agora eu acho que não. Eu acho que a gente está numa fase que todo mundo quer que uma vacina surja, tanto a Butantan como a Fiocruz. Eu acho que não tem essa rivalidade. Se o governo do Estado está capitalizando, que eu acho que deve estar, eu acho que todos os governos vão fazer isso, eu acho que é outro problema, né? Que eu acho que o investimento são de bilhões de dólares nessas vacinas, aí não sabe como é que essas empresas vão querer compensar esse custo mais na frente. Eu espero que não seja durante a pandemia, que resolva a pandemia e mais na frente dê um jeito de cobrar royalty ou sei lá, em cima disso. Mas eu não vejo rivalidade. Esse otimismo aí eu acho que é de todos, mas a cautela eu acho importante dos dois lados. Eu acho que se o Butantan não está tendo essa cautela, na minha opinião, deveria também estar. Bom, o tempo da gente está acabando. Queria perguntar para você o seguinte: essas experiências com as vacinas têm se mostrado bastante promissoras e a gente estava numa corrida de duas frentes: a busca pela vacina e a busca por medicamentos, né, que pudessem tratar de forma segura e eficiente as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Esses resultados obtidos com as pesquisas das vacinas podem inibir as buscas por medicamentos? Olha, com certeza não. Eu acho que a gente tem que atuar nas três frentes. Tá? Uma coisa não invalida a outra. Primeiro que essa vacina, não existe vacina 100% para todo mundo. Tem pessoas que não vão responder. É impossível. Essa vacina é 100% para a população inteira. Isso é surreal. Então, tem pessoas que não vão converter, não vão se converter com a vacina. E essas pessoas vão viver de quê? Vão ter que ter os antivirais, né? Obviamente, os coquetéis. Se espera ter coquetéis antivirais, como foi para HIV. HIV, por exemplo, não tem vacina até hoje, né? Foram bilhões de doses investidas e não existe a vacina. O que mais avançou foi os coquetéis antivirais, que as pessoas com HIV positivo conseguem viver 30, 40 anos, 50 anos com qualidade de vida por causa desses coquetéis. Então, tem que manter os investimentos também nos antivirais. E outra coisa que é tão importante quanto, e até mais atual e mais urgente, são os investimentos com relação à resposta inflamatória causada pelo Covid. Onde a gente sabe que algumas pessoas evoluem para aqueles quadros de falência respiratória e até morte, e aquilo ali já não é mais nem o vírus que está atuando. O vírus encadeou uma resposta imune exacerbada naquele ser humano, que aí você não tem nem uma epidemia mais, mas o gatilho foi disparado e você não tem como conter. Existem vários medicamentos já que estão sendo avaliados para quebrar essa tempestade de citocinas, que poderia salvar milhões de vidas, independente de vacina, independente de antiviral. Você não precisa atacar o vírus diretamente. Você pode também regular a própria resposta imune do hospedeiro. Nossa. E existem dois trabalhos também que eu estou fazendo parte, que é justamente com esse tipo de inibidores de citocinas.
Então, eu acho que é importante atacar nas 3 vias: vacina, antivirais e inibição da resposta inflamatória. Eu acho que só com essa tríade a gente vai ter sucesso no combate a essa pandemia. Desde já te desejo muito sucesso aí nesses 2 trabalhos, nessas 2 frentes nas quais você está atuando. Nosso tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos.